Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Brasileiros e brasileiros que ainda não são escravos da China, porque quem é bolsonarista não é mais brasileiro. A China já tomou conta do Brasil com Bolsonaro. Desde que eles, na execução do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, fizeram a pátria grande da fusão do Brasil com a China e imediatamente colocaram em promoção no mundo com a psicose pandêmica do coronavírus e estão sendo muito bem sucedidos. E numa particularidade, eu estou muito satisfeito com o Xi Jinping, porque ele meteu focinheira no Trump e em todos os americanos. Eu sempre tinha a arrogância dos Estados Unidos da América atravessada na garganta. E o Xi Jinping me tirou isso. Tive o prazer de ver os americanos de biqueiro, de focinheiro, rastejando como todos os povos do mundo que eles submetiam com o imperialismo financeiro deles, que no final das contas se mostrou um estelionato dos maiores do mundo. Inclusive, escrevi um livro sobre isso, Sistema Financeiro, Marginalidade Estatal, Banqueiros ou Bandidos. Nesse livro, eu denunciei a famosa Conferência de Waterloo, quando os Estados Unidos quebraram, ficaram sem ouro para manter o lastro monetário deles dominando o mundo, e então fizeram a famosa Conferência de Waterloo. Na Conferência de Waterloo parece que o mundo todo participou dela, mas na verdade ninguém participou dela, o mundo não soube daquilo. Mas jogaram isso. Foi a primeira, aliás, depois do Império Vaticano II, com a farsa que criou em cima da figura de Jesus, depois foi a farsa do dólar americano, em cima de uma coisa que não existia, mas eles faziam de conta que existia para ver o que seria se fosse. E daí foi a derrota dos Estados Unidos que eles estão sofrendo agora. Os Estados Unidos estão numa situação muito pior do que nós. E nisso aí, eu agradeço o Xi Jinping. Acabou com a arrogância americana, meteu focinheira nos americanos, e o mais interessante, fez o Congresso americano agora aprovar a verba para recuperar a empresa Huawei da China, aquela que nós fizemos um circuito dela lá em Tianjin, na China. Ele foi só um recado. Mas eles responderam agora que vão ativar a dos Estados Unidos, e a deles lá não interessa mais. Já compraram a Argentina, a torre deles na Argentina ali é uma potência, e assim a China é a senhora do mundo. E aqui no Brasil, os chineses estão também se considerando o dono da terra. Tem bases militares aqui, estão ensinando os nossos militares lá na China, fazendo curso lá. Então eu não sei mais quem é brasileiro, fora o grupo de brasileiros que estão comigo. Não que eu seja o líder, mas eu sou um do grupo, e nós estamos já para instalar o governo. E é sobre isso que eu vou falar agora. A qualquer dia desta semana, eu vou começar a anunciar a composição do novo governo, o governo do Brasil, que vai sair. Eu quero que ele saia ainda este ano. Vai ser
uma defecção bastante profunda e ampla dentro do Estado brasileiro, porque nós temos de diminuir ele 9,8% até que ele chegue ao tamanho da iniciativa privada. Depois nós temos de diminuir ainda mais até ele chegar a 46% da capacidade orçamentária do país. Porque se nós não fizermos isso, vai ser apenas uma troca de bandidos no poder. E eu não sou bandido. E se for considerado como tal, eu sou um senhor bandido. Mas eu sei que não fiz nenhuma injustiça até agora. E não vou fazer. Eu sou o peão da nação. O primeiro, porque daqui para frente não vai mais existir o presidente da República engravatadinho, empetecado, roubando o país, como foi desde 1889, quando proclamaram a República. A República foi proclamada pelas Forças Armadas. Só que as Forças Armadas fizeram o erro que sempre cometeram até agora: colocar o país nos trilhos e entregar para os políticos. E os políticos daí pegam um país organizado, e aí tem aquele período de roubo, até que eles brigam entre si pelos despojos e fazem uma outra rodada de governo, sempre roubando o povo. Agora não tem mais nada que roubar, já roubaram tudo. Então é a China que está sustentando o Bolsonaro na fabricação de dinheiro falso. O dinheiro que o Bolsonaro está fabricando aí não vale nada. Não tem lastro de emissão, não tem nada. Xi Jinping deu 100 bilhões para o Bolsonaro o dia que eles fizeram a fusão do Brasil com a China na Pátria Grande. Então, na cabeça deles, Brasil e China, hoje formando a Pátria Grande, substitui a extinta União Soviética. E a psicose pandêmica do coronavírus substitui a escravidão do mundo feito pela ideologia marxista. Então, os chineses descobriram que, para escravizar uma pessoa, tem de idiotizar ela. Isto é, acabar com o padrão moral da pessoa, acabar com a dignidade da pessoa. Deixa ela uma coisa feita de carne e osso, inventado pela natureza, mas não tem definição nem como bicho e nem como gente. Não tem cérebro. Ele é o que está aí, que a China já fez. O povo tudo sabe que não existe coronavírus, mas eles respondem para a gente: não, mas é lei do governo, e a gente tem que cumprir, porque senão o governo prende a gente e multa. Então a gente tem que botar a biqueira. Então aí a China está com absoluta tranquilidade dessa humanidade escravizada, porque cada vez que eles precisam de um esforço extra dessa massa humana, eles criam uma lei e sabem que a massa vai obedecer essa lei. Não interessa se estejam morrendo ou nada. E essa não é uma situação só do Brasil, é uma situação da humanidade inteira. Só que os chineses estão enganados, porque esse momento estava previsto no Apocalipse. E agora, o homem que lançou a previsão do Apocalipse, que é Jesus, e esse Jesus que lançou o Apocalipse ali não tem nada a ver com esse Jesus personagem que a Igreja Católica e as outras igrejas criaram aí. Esse é um personagem literário. Jesus não escreveu nada sobre si. Não há um registro sequer que Jesus tenha feito. Porque se ele tivesse feito isso, então ele não era o Jesus Deus. Ou alguém em algum lugar, na criação inteira, tem notícia de Deus ter escrito o nome dele em algum lugar? Não.
Deus está em nós, e a partir de nós Ele está na minhoca, Ele está na rosa, Ele está no lírio, Ele está em toda a criação. O que nós podemos perceber e o que a nossa capacidade de percepção não atinge. Ele é o absoluto, e o absoluto está em todas as coisas. Então, como é que nós nos ligamos ao absoluto? É sendo absoluto também. Como é que nós somos absolutos? É nós não nos condicionando a nenhuma teoria, a nenhuma ideologia, nós não nos condicionando um ao que o outro diz. Por isso é que eu sempre estou dizendo aqui para vocês, me questione. Eu não sou o Senhor da verdade. Apesar de que agora, o Jesus que está comigo, que não é nem aquele Jesus que os apóstolos pregaram, porque aquele é esse Jesus que está aí, fazendo aniversário agora no dia 25 de dezembro, mas só na cabeça de quem inventou essa data e de quem inventou a festa, porque o Jesus que eles cultuam, ninguém sabe quando nasceu. Então é um personagem. O Jesus que está comigo não é um personagem, é um Deus. Por isso é que eu o instituí, o Deus patrono do povo brasileiro. E aquele Jesus, então, não é inventado por mim, não. É o mesmo Jesus do apóstolo Paulo. Alguém que lê os evangelhos ali vai ver que o apóstolo Paulo não fez parte daquele grupinho que seguiu Jesus. Ele foi buscado por Jesus num confronto. Paulo estava perseguindo os cristãos, tinha ordem do Sinédrio judeu, e ele, como cidadão romano, não tinha limites, era um grande jurista, advogado célebre, e então era um inimigo potencial do cristianismo. E aí Jesus apareceu para ele, e ao invés de dizer, olha, vamos medir as forças agora, não, ele só disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo acordou. É mesmo? O que esse homem fez para mim de mal? E aí descobriu que ele era um escravo. Escravo dos fariseus, escravo do sinédrio judaico, e ele não era nada. E aí então Jesus disse para ele, se você quiser ser alguma coisa, se você quiser olhar para você e disser eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque eu não sou imagem e semelhança nem de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de Karl Marx, nem de qualquer outro comedor de feijão como eu, se você tiver a desenvoltura para isso, eu te farei então um ser humano, um filho de Deus como eu sou. E Paulo, é claro, jurista, experimentado, aceitou na hora a proposta. E aí então Jesus levou ele para o deserto, isso o próprio Paulo que conta. E lá no deserto, daí o Paulo, quando foi visitar os apóstolos para ver se ele não estava delirando, e aí o próprio Paulo conta na epístola dele lá, teve vários dias em discussão com os apóstolos sobre a doutrina de Cristo, ou seja, a grade pedagógica da escola da verdade que Jesus fundara. E ele diz, durante todo o tempo que eu tive lá, eles sabiam muito menos do que eu sobre Jesus. Então eu disse para eles, eu estou perdendo o tempo com vocês, porque o Jesus que me ensinou não é o Jesus que ensinou vocês. Então eu vou partir para os gentios com a pregação que o meu Jesus me determinou. E saiu. E aí o apóstolo Pedro, o mais experiente deles, o mais avançado, viu que
o Jesus que eles estavam pregando não era o Jesus de Paulo. E se não fosse o Jesus de Paulo, eles tinham inventado um Jesus da cabeça deles. E aí foi procurar Paulo para pedir perdão para Paulo e ser discípulo de Paulo. Aquele chegou quando Nero já tinha decretado a perseguição dos cristãos e todo cristão que chegasse em Roma era para ser preso e morto. E aí quando descobriram aquele homem era o principal depois de Jesus, os romanos não tiveram dúvida nenhuma, vamos crucificar esse aí. Quando foram crucificar Pedro, ele pediu, me coloque de cabeça para baixo, eu não quero de maneira nenhuma plagiar o meu mestre Jesus. E eles fizeram a vontade de Paulo e cumpriram o que Jesus tinha dito para Pedro. Vai chegar o dia que vão te carregar para lugar onde você não quer ir e você vai me aceitar daí. Quer dizer, vai chegar aquele dia em que você vai ver quem eu sou. E chegou esse dia. E então ele não conseguiu falar com Paulo. Aí o cristianismo teve, vamos dizer assim, o primeiro galho, ou a primeira separação entre os 12 apóstolos de Jesus, que ele os ensinou, e o apóstolo Paulo, que ele se confrontaram na guerra entre o diabo e ele. Paulo estava servindo ao diabo e Jesus, para mostrar para o diabo que não fazia conta dele em nada, tirou o principal, ou seja, o general que ele tinha colocado contra Jesus. Mas aí o diabo também é muito esperto. Ele diz, então você leva o meu, mas eu vou ficar com os 11 teu. E ficou. Então o Jesus que está comigo é o Jesus de Paulo. Aquele Jesus que já tinha passado pela crucificação. E aquele Jesus que está presente em todos os quadrantes da criação, porque ele é o absoluto. Ou seja, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nos deu a escola da verdade. E Jesus então está aqui agora, é o meu chefe, como foi o chefe de Paulo, para eu recuperar a escola da verdade. E a escola da verdade daí é essa pequena encrenca que ele me colocou, de eu dizer para o Império Vaticano II, basta, encerrou o tempo de vocês. Para eu dizer para todos os pastores, teólogos do cristianismo, Jesus está de volta. Não é o Jesus que vocês imaginam na cabeça de vocês para ganhar dinheiro, para explorar incautos, para desmoralizar em Deus. E vocês, se tivessem um mínimo de cérebro, vocês sabiam que Deus não se desmoraliza. E aí vocês iam ver claramente que houve um equívoco dos apóstolos sobre Jesus. Os apóstolos criaram um Jesus fantasma. Não era o Jesus que apartou Paulo para a missão que ele queria que desenvolvesse. Então, na escola de Jesus, aí ele apresentou para João este tempo. Tinha de ter apresentado num teatro, como ele fez, porque verbalmente, pedagogicamente, como João não tinha entendido nada do que ele tinha ensinado, também não ia entender nada do Apocalipse. E então ele colocou, o Apocalipse é a volta de Jesus, está bem claro ali. Inclusive, para isso não ter dúvida,
quando ele estava voltando para o estado de absoluto dele, o anjo apareceu para os apóstolos e disse para eles: esse mesmo Jesus que vocês viram desaparecer aí, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir. Ou seja, não aquele Jesus que eles gravaram na cabeça deles, mas aquele Jesus que desapareceu no universo. Esse é o Jesus de Paulo. Esse é o Jesus que está de volta. E esse é o Jesus que me encarregou desta tarefa. Implantar a escola da verdade, que até agora não foi implantada. Mas ele me esclareceu o que aconteceu. O diabo interveio e aí fizeram um acordo, então. Ele tinha outras coisas para fazer, onde o diabo estava atrapalhando. E aí, então, o diabo ficou aqui lidando para acabar com ele. E daí criou aquilo que não era religião nenhuma, porque Jesus não teve religião. Às vezes que os evangelhos contam que ele teve em igrejas, era para criar aquelas badernas que ele criava lá com os teólogos. E quando ele fez aquele estardalhaço no templo de Jerusalém, chamando todo mundo de ladrão lá dentro, a minha casa é casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões e salteadores. O que eu estou dizendo aqui não é coisa decorada, eu não leio Bíblia. Jesus fala. E eu transmito. Vocês vão ver lá nas escrituras se a coisa é verdade ou não. Não me preocupo com isso. O fato é que, quando eu comecei isto, eu não sabia que era Jesus. Mas não tinha jeito de me livrar daquilo. Acabei não concordando. Acabei me escravizando a coisa. Não tinha como me livrar daquilo, tá? Então, seja o que Deus quiser. E aí, então, quando ele viu que eu era sincero na coisa, aí foi que ele disse, então, o que me aguardava. Você vai ficar sozinho. Porque nem você mesmo, às vezes, vai acreditar no que você está fazendo. Mas, se você tiver convicção, se você tiver um rumo que a nação comece a te enxergar, você vai vencer. E em nenhum momento você estará longe de mim. Eu não acreditei também porque eu sou um objeto de laboratório. Eu sou uma obra da ciência. E aí, o que eu estou falando é de um homem que vocês poderiam dizer um guerreiro ateu que não tinha nenhuma dificuldade em mandar um bandido para o inferno. Mas só bandido. Eu tive um espírito de magistratura muito profunda. Isso herdado o sangue judeu da tribo de Judá. A tribo de Judá foi o que produziu os legisladores, os reis de Israel. E produziu Jesus, que, por essa mesma origem, é meu primo. É o Jesus que os apóstolos deles pregaram. Não é esse Jesus que está de volta aqui. Esse Jesus que está de volta aqui é o absoluto, é Deus. Por isso é Jesus, Deus patrono da humanidade. Aliás, do povo brasileiro. Mas eu sei que vai ser da humanidade inteira. Porque assim que nós estivermos com a operação Apocalipse no mundo inteirinho, a escola da verdade em pleno vigor, eu tenho certeza que o mundo inteiro vai receber como uma misericórdia de Deus quando a humanidade inteira não tinha mais saída. Eu não posso explicar agora por que a humanidade não tinha mais saída, porque
muito científico, muito profundo. Eu tenho de transformar essa engenharia científica numa linguagem popular, que todo mundo possa entender. Senão, só complica mais a cabeça da população. Mas eu posso adiantar para vocês: o plano é terrível. Só podia ser demoníaco mesmo. Porque Lobsang Rampa, monge budista, ele, inclusive, escreveu nos livros dele, antes de nós conhecer o computador ainda, ele disse que nós éramos a máquina elétrica e nós nos movíamos por ondas magnéticas. Os budistas já sabiam disso, nós não sabíamos. E é o que está acontecendo então. Os japoneses dominaram isso e os chineses já estão lá na frente. Enquanto nós estamos patinando aí no 3G, 4G e se admirando com isso, o chinês já está lá no 6G. E Lobsang Rampa disse que nós podemos chegar até o 10G. É o final da frequência que nos compõe. Os chineses já dominam o 6G. Está faltando 4. E no 6G aí já basta para o suicídio da humanidade. E os chineses, eu confio na capacidade científica deles. Eles não são humanos, a gente não sabe o que é o reptiliano, mas sabemos que eles têm um grau de inteligência e de adiantamento em conhecimento das estruturas e do tecido da criação muito acima de nós. E não tem pressa com nada, porque a pressa é sentimental. Nós, por exemplo, ficamos apressados, nós queremos as coisas antes que elas aconteçam por causa do nosso sentimento. Nós amamos uns aos outros e quando temos filhos, então nós nos tornamos parte dos nossos filhos no futuro deles. É tanto que a maioria das famílias que ainda existem hoje, eles trabalham unido para que os filhos tenham um patrimônio maior do que tiveram os pais. Então, hoje, a base da existência na Terra é a riqueza. E a riqueza o pai faz para os filhos. Mas por quê? Porque nós somos sentimentais. Nós amamos os nossos filhos. Chinês não ama nada. Chinês procria, que nem barata. Mas não é pelo prazer sexual, não é por causa nada disso. O chinês procria por quê? A procriação é a sobrevivência deles. O chinês entende que, se não existir mais carne no mundo, o chinês nunca vai ficar sem carne, porque ele produz chinês para comer. Então não tem sentimento nenhum. O canibal não pode ter sentimento. Imaginou o ser humano comer o outro ser? Nós vemos na natureza, tem os predadores. O tigre mata qualquer espécie para comer. Ele não mata pelo prazer de matar. Ele enche o bucho. E aí, a gente tem estudos científicos. Depois do bucho cheio, o tigre não ocasiona perigo nenhum. E a manada toda, onde perdeu o elemento que eles comeram, também deita ao redor deles ali e até se sente protegida. Não há um sentimento entre os animais, mas existe uma certa sensibilidade da vida, que aquele que foi sacrificado, os parentes sabem que o leão está de barriga cheia e não vai sacrificar mais ninguém. O chinês não. O chinês não tem esse sentimento. Por quê? Porque sempre tem um chinês com fome. Você imaginou? 1.400.000.000 de chineses. Vocês não imaginam quantos chinês nasce para ser comido lá. Não tem sentimento nenhum. Então, o chinês não tem pressa. Está atrás da muralha dele, teve lá, não se sabe quantos milhares de anos. E, para a gente saber o que é o chinês,
É preciso saber que as duas únicas obras humanas que aparecem do espaço, mostrando que a Terra é habitável, é a pirâmide de Kéops, que foi construída pelos ETs, porque a ciência hoje diz que nós não tínhamos condição de construir aquela obra. E eu tive lá, eu vi, não há como a gente imaginar a nossa capacidade de engenharia para construir uma obra de blocos de pedra daquele tamanho lá num deserto de pura areia. E você sabe de onde que saiu aquelas pedras e como é que chegaram até lá. E como foi feita aquela construção milimetrada, sem erro nenhum. Então não era obra nossa. E a muralha da China também é outra. Então, se foram os chineses que fizeram a muralha deles, não precisa a gente ter indagar nada sobre os chineses, eles são superiores a nós, superiores em tudo. E não tem pressa, e nós temos pressa, porque nós somos sentimentais, eles não são. Eles procriam para comer uns aos outros. Essa é a pequena, grande diferença. E eu, como chefe de Estado, tenho de conhecer isso e não posso me apavorar. Eu tenho de ter solução para a coisa. Solução para a coisa é saber como o Brasil vai se ver livre dos chineses depois que eles já tomaram conta do país. Mas eu já sei. E os chineses também sabem disso. Loguinho eles estão fora daqui. Então agora eu estou montando o governo. Não vai ter mais ministros, vai ter Conselho de Estado. E o Estado vai ser muito enxuto. O Estado vai ser ágil, rápido e de resultado. Por isso é que o governo hoje está constituído de 4 civis e 4 militares. Na área dos militares é que vai ficar o governo, que nós consideramos é a área de construção física do país. O exército vai construir na terra, a marinha nas águas e a aeronáutica no espaço. Então, essa é a parte do governo. Quem vai governar essa parte vão ser os militares. Nisso aí vai se acabar DETRAN, vai se acabar toda essa organização de bandidos que depois de tirar imposto tudo o que eles podem, daí essas organizações ainda ficam tomando o carro das pessoas, ficam multando, ficam fazendo. Então, isso são tudo demônios encarnados. Jesus deixou o diabo aqui em prisão por 1000 anos. Os primeiros 1000 anos, faz 2000 anos, os primeiros 1000 anos, o que o diabo fez? Perverteu a cabeça de toda a humanidade através da escola de Jesus, ensinando para a humanidade que tem de transformar isso tudo em mentira. Tem de criar as crianças acreditando numa mentira, no Papai Noel e no coelhinho, e nessa coisa toda. Através dessa mentira básica, o diabo então faz um sistema de ensino totalmente mentiroso. Uma história mentirosa. Eu, por exemplo, não tenho absolutamente nada a aprender no campo do direito. E digo isso desafiando cátedras, docências, pode se reunir do jeito que quiser e me convidar para debate na matéria que quiserem. Então, eu conheço o psiquismo humano. Sou homem de inteligência, profissional de inteligência. E o que é um profissional de inteligência? É aquele que conhece a engenharia intelectual da criatura inteligente. Aquele que sabe como se processa o pensamento, como a visão e a sensibilidade captam o mundo externo, e aí a índole e as necessidades e os desejos transformam essa captação externa em pensamento. Isso é uma engenharia, é uma ciência, a gente aprende isso, faz cálculos matemáticos, tudo. Além disso, daí vem a telepatia,
a clarividência e a psicometria. Tudo coisas absolutamente materiais. Mas tudo faz parte de Deus. Aquilo invisível que influencia nas nossas vidas. Então eu estou absolutamente tranquilo. Os maiores inimigos que um chefe de Estado poderia sonhar na investidura, Deus reservou todos eles para mim. O primeiro, o banditismo financeiro, que é chamado capitalismo selvagem. Esse banditismo financeiro é o principal responsável pela psicose pandêmica do coronavírus. Isso eu tento resolver. Mas para resolver isso, Deus colocou aqui, na terra da promissão, a bagatela de 1,2 trilhões de dólares em riquezas infungíveis para mim fazer a base da nova economia do mundo. Porque aqui na Terra, como diz o Edir Macedo, aqui na Terra, Deus é o dinheiro. E com essa bagatela aí, dizem os especialistas da área que o Brasil tem condição de manter o sistema financeiro mundial por 50 mil anos. Eu também faço os meus cálculos e acho que não estamos exagerando. Só que não é porque nós temos essa riqueza que nós vamos manter esse Estado do jeito que está aí. O nosso Estado hoje é 9,8% maior, 9,8 vezes maior que a iniciativa privada. Imagine um corpo com a cabeça 9,8 vezes maior do que ele. O corpo não seguraria essa cabeça de jeito nenhum. É o que aconteceu no Brasil. Uma empresa com 9,8% de sistema burocrático acima da capacidade de produção da empresa, não tem como progredir. É o que aconteceu no Brasil, acaba em tragédia. E isso aí nós resolvemos através do sistema financeiro. Mas com esse sistema financeiro não é para manter a bandidagem, a vadiagem, a vagabundagem alinhado nos cofres públicos. É para colocar eles na área de trabalho. Porque a civilização brasileira hoje, ela é comandada por Jesus, é o chefe, e pela escola dele. A escola de Jesus, que é a escola da verdade. E o que é a verdade? Ele é bem claro. A verdade é o caminho e a vida. Ou seja, um pensamento claro, justo, realista e uma vida sadia. A vida sadia, isso aí, então, a escola da verdade que Jesus já implantou no Brasil, ela se baseia, aliás, ela tem pela frente, para nós acabar, é a idolatria. Acabando com a idolatria, nós temos uma nação totalmente nova. Uma nação saudável, uma nação progressista, uma nação rica. Isto é, temos de acabar com a embalagem e colocar em ação o conteúdo. Não é a gravatinha no pescoço, o paletózinho, a calcinha ajustada na perna. É engraçado, as perninhas tortas assim, a calcinha ajustada ali, fica muito engraçado. Mas são os doutores, os ministros. E os meus soldados também, mais ou menos a mesma coisa. Cheio de penduricalhinho, de bordadinho, para dizer que ele é maior do que o outro. Comedores de feijão igual. Então aqui no Brasil não vai ter comedor de feijão aí sobreposto ao outro. Todos somos comedores de feijão. A não ser alguém que chegue aqui e se apresente, eu estou vindo de um outro planeta. E eu tenho esses conhecimentos para oferecer.
Aí é claro que a gente tem de se assentar na frente dele para ouvir. Agora, de comedor de feijão para comedor de feijão, não. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não é do mestre para os discípulos. É do peão para os seus senhores. Vocês coloquem o cérebro a funcionar para que o peão não acabe direcionando o patrão. Isso é um desastre, se vocês fizerem. Por isso é o povo no poder. É a verdadeira democracia que Jesus trouxe para o mundo na escola da verdade. Essa democracia está sendo colocada agora, não como oferta. A primeira vez ele colocou como oferta. O diabo se assenhorou dela e produziu essa humanidade que está aí. Agora é imposta. E não é brincadeira, não. Só os meus bombardeiros, que têm alcance bélico intercontinental, ao dobro da velocidade do som, são pavorosos. Caças terríveis. Enfim, o que a humanidade produziu de equipamento bélico mais terrível que a inteligência humana pudesse conceber. Essa é a minha retaguarda. E é claro que dentro dessa retaguarda estão também as Forças Armadas Brasileiras. Primeiro, é as minhas Forças Armadas. Aonde as minhas Forças Armadas forem poucas, eu tenho mais esse subsídio. E então, para te matar, eu apenas quero dizer para vocês o que a gente tem que passar nesta missão que eu estou fazendo. Vocês, todo mundo sabe que noticiário que eu fui preso, que eu chefiava uma quadrilha de matadores de juízes, de promotores e de tudo. E o chefe dessa milícia eram juízes de direito, da Justiça Comum e Justiça Federal, procuradores da República, juízes federais, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse estrume que se diz imprensa. Isso é a pior laia que tá aí. Me julgaram todas as televisões aí. E eu só ria. É tanto que eles não me largaram de lá. Fiquei 9 dias sequestrado. Não me largaram. Me expulsaram de lá. Eu não queria, estava bem, dizia para eles, olha, tô bem demais aqui, já adquiri simpatia com vocês, estou muito bem. Mas de repente eles vieram. Não, senhor vai embora, senhor. Está livre? O que está fazendo aqui? Eles não queriam saber de mim por perto. Que eles já tinham descoberto que tinham caído numa armadilha. Então, para que eu fiz isso? A sustentação minha para a mudança desse Brasil de colônia para uma megapotência do mundo, pelo caminho forense, tem de ser baseado em fato concreto. O fato concreto aí era teórico, era o corpo de delito do país. Então, qualquer pessoa vê a situação que o Brasil está. Mas, quando se trata de discussão forense, então o foro precisa da prova material. E essa prova material tinha de ser produzida, eu não tinha. E eu não tive quem me ajudasse a produzir ela, então eu mesmo tive de ser a cobaia. E aí foi que eu fiz aquela provocação toda para eles fazerem aquilo. E aí produziram a prova que eu mostrava no corpo de delito do país. O presidente da República
assaltado de madrugada no domicílio dele por 15 homens portando um arsenal de guerra sem nenhum motivo para aquilo. Se tivesse motivo, estava preso, não estava continuando aquilo. Não tinha motivo nenhum. Eles quiseram forjar coisa. E aí, deu a prova. Inclusive, juristas e até pessoas de inteligência dizem que eu superei Maquiavel. E aí, está aqui o resultado. Este aqui eu já mostrei para vocês. É o processo que está no Supremo Tribunal Federal, onde está toda a quadrilha, começando com Jair Messias Bolsonaro, Antônio Hamilton Martins Mourão, Walter Souza Braga Neto. Aqui este Walter Souza Braga Neto, eu tive que fazer uma brincadeirinha com ele. Tá por aí, eu dou risada para danado. E Miguel Michel Elias Temer Lula, e aqui vem vindo, e vem vindo. É bastante gente. Pega toda a bandidagem, inclusive, que me assaltou e tudo. Então aqui está o resultado. Esta aqui é a prova material do corpo de delito do país que sustenta o procedimento interventorial do povo no exercício direto do poder. Isto aqui é coisas que só estadista sabe fazer. Agora, não estadista de assessorias, estadista que não precisa de assessores. Está aqui apenas para dizer para vocês, se houver alguma coisa fora do normal, fiquem tranquilos, porque não vai haver riscos para ninguém e nem prejuízo para o país. Aqui, eu já mostrei para vocês o habeas corpus do Tribunal Supremo. A ministra Carmen Lúcia fez cocô em cima e eu fiz xixi na cabeça dela daí. A representação contra ela está no Supremo Tribunal Federal. E ela é a relatora nisso aqui. Então, para vocês verem, eu não puxo saco de ninguém. Eu não preciso. Eu estou nesta missão cumprindo determinação de Jesus. Se alguém quiser se levantar contra ele, se levante. E se eu cumpro missão dele, quem seria capaz de me dar orientação? E se ele está de volta, quem seria capaz de ter mais interesse pela nação do que ele? E interesse quer dizer amor. E isso se lê nos evangelhos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na missão que ele me deu a cumprir, hoje ainda mandei fazer um monte de cartãozinho, estou distribuindo aí, que eu quero que todo mundo acesse a página, escute os meus vídeos, não para se doutrinar, estou aqui para doutrinar ninguém, mas para me contestar, colocar o seu cérebro a funcionar e dizer aonde eu estou falho. É por isso que eu estou dizendo, acesse no cartãozinho ali, está bem explicadinho. A página está bem explicadinho na frente, oficial, depois no Face, no YouTube, tudo como tem que ser feito. E agora, eu gostaria que todo mundo entrasse em ação. A partir das próximas falas, eu vou colocar agora o que todo mundo tem de fazer. Temos de arregaçar a manga.
E ninguém está fazendo nada por vocação. Isso se acabou. Não tem mais nada dessa bobageira ali. Ou a gente trabalha por salário, por lucro, ou então a gente é um bobo, é um escravo. Isso nas escrituras sagradas está dito. Não ligarás a boca ao boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa que é de benefício para a nossa nação, nós temos de colocar para ela o que vale o nosso trabalho. Porque a civilização brasileira agora, ela se alicerça em 3 leis que estão no DNA humano. Com o sol do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. E para arrematar, Bolsonaro está com toda a corda. É claro que quem entende de guerra deve saber que existe uma armadilha por aí. Deus abençoe a todos. Bom repouso em Deus para todos vocês, brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.